A história de uma concessionária da Ford em Whiteville, Carolina do Norte, ilustra uma questão cada vez mais preocupante para a marca e seus representantes ao redor do país. A Patriot Ford, uma vez um símbolo de orgulho local e um importante ponto de referência na comunidade, agora se encontra vazia e silenciosa. O fechamento dessa concessionária, que serviu a cidade por muitos anos, não foi apenas uma perda para os seus proprietários, mas também um golpe duro para a comunidade que ela apoiou. Este desfecho abrupto levanta questões sobre as dificuldades enfrentadas pela Ford e suas concessionárias em todos os Estados Unidos, além de nos fazer refletir sobre os impactos econômicos e sociais que esse fenômeno provoca nas pequenas cidades. Quando a Patriot Ford fechou suas portas, muitos na cidade ficaram surpresos e preocupados. Este não era apenas um lugar para comprar carros, era um ponto de encontro, um espaço onde as pessoas se reuniam, compartilhavam histórias e construíam laços. Para muitos moradores, a concessionária representava um vínculo com a história da Ford, que faz parte da identidade americana. Agora, com o fechamento, um sentimento de incerteza paira sobre a comunidade. Funcionários que dedicaram suas vidas à concessionária descobriram os portões trancados, sem uma explicação clara para a súbita decisão. Clientes, muitos dos quais tinham pedidos pendentes de veículos, se sentiram abandonados e confusos, sem saber como lidar com essa mudança repentina. Infelizmente, a Patriot Ford não é um caso isolado. Muitas concessionárias Ford estão enfrentando desafios semelhantes em todo o país. A Ford, uma gigante do setor automotivo, está passando por uma crise financeira significativa. Um recente relatório de lucros decepcionante fez com que o preço das ações da empresa despencasse 18%, levando a questionamentos sobre o futuro da marca. Com perdas estimadas entre 5 e 5,5 bilhões de dólares em sua divisão de veículos elétricos, a Ford se vê em um dilema crítico. O investimento na transição para veículos elétricos, uma promessa de inovação e sustentabilidade, agora levanta sérias dúvidas sobre sua viabilidade. A situação se agrava ainda mais com problemas de controle de qualidade que a Ford enfrenta. A empresa gastou bilhões em custos de garantia e recalls, com o último trimestre apresentando um aumento alarmante de 800 milhões de dólares em garantias em comparação ao trimestre anterior, totalizando impressionantes 2,3 bilhões. Um exemplo claro disso é a chamada de quase 1,9 milhão de SUVs Explorer devido a preocupações com a segurança. Essa crescente desconfiança na qualidade dos produtos da Ford não afeta apenas a empresa em si, mas também suas concessionárias, que dependem da reputação da marca para atrair e manter clientes. Para pequenas concessionárias como a Patriot Ford, os problemas financeiros da Ford são devastadores. Com a empresa lutando para reverter suas perdas, os revendedores são pressionados a aumentar as vendas de modelos elétricos, que em muitos casos não são viáveis para consumidores em áreas mais rurais e com menor poder aquisitivo. Na Carolina do Norte, poucos consumidores estão dispostos a desembolsar altos preços por caminhonetes elétricos, especialmente em uma época em que a inflação está corroendo o poder de compra das famílias. Essa falta de apoio da Ford para seus revendedores, resultante de sua crise financeira, apenas piora a situação. As concessionárias ficam com estoques de veículos que não conseguem vender, levando um ciclo vicioso de prejuízos e incertezas. O CEO da Ford, Jim Farley, está ciente da gravidade da situação e reconhece a necessidade urgente de reavaliar a estratégia da empresa. Ele enfatizou a importância de não apenas continuar a produção de veículos elétricos, mas também de considerar híbridos e opções mais acessíveis que possam atrair um público mais amplo. Atualmente, a abordagem da Ford não está apresentando os resultados esperados, e as dificuldades do mercado automotivo refletem as dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias americanas. O consumidor médio está enfrentando um aumento nas despesas, pagando em média $1.000 a mais por veículos novos em comparação a 5 anos atrás, enquanto as taxas de juros sobre empréstimos para automóveis estão nas alturas, criando uma barreira intransponível para muitos. Para concessionárias como a Patriot Ford, a batalha para vender veículos novos tornou-se cada vez mais desafiadora. Elas se veem atoladas em estoques de carros caros que não estão se movendo, gerando um ciclo de dificuldades financeiras. Se os consumidores não conseguem pagar pelos novos modelos, as concessionárias não conseguem manter suas operações. Esse cenário se torna crítico quando os vendedores enfrentam a pressão de fechar negócios em um ambiente econômico em declínio, ao mesmo tempo em que a dívida das famílias continua a aumentar. Enquanto a Ford tenta atrair consumidores com suas caminhonetes luxuosos, muitos estão optando por alternativas mais acessíveis e práticas. O icônico modelo F-150, que por muito tempo foi o carro-chefe da marca, agora se transforma em um fardo financeiro. O F-150 Lightning, um modelo elétrico promissor, tem um preço inicial de $75 mil, mas a resposta do mercado não tem sido favorável.
A Ford pode ter feito previsões corretas sobre suas margens de lucro, mas parece ter subestimado a realidade financeira dos consumidores, levando a uma desconexão entre o que a empresa oferece e o que os compradores estão dispostos a pagar. À medida que as famílias enfrentam dificuldades financeiras, muitas se vêm pagando em média $11.000 a mais por veículos novos, enquanto seus salários não estão acompanhando essa inflação. Para a Patriot Ford e outras pequenas concessionárias, isso significa que vender veículos caros se tornou uma tarefa quase impossível. A economia local, que uma vez prosperou com a vitalidade da concessionária, agora está sendo severamente afetada por essa crise. O fechamento de concessionárias não é apenas uma questão de perder um ponto de venda, mas também significa a perda de um motor econômico vital para a cidade. Outro fator que contribui para a diminuição das vendas da Ford é a decisão da empresa de eliminar sua linha de sedãs, como o Focus e o Fusion. Isso prejudicou as vendas, uma vez que muitos consumidores que buscam opções acessíveis e confiáveis agora se sentem abandonados. O que se observa atualmente é um aumento contínuo nos preços dos veículos, e é alarmante saber que agora há apenas um novo carro disponível nos Estados Unidos que custa menos de $20.000. Essa mudança não é um problema exclusivo da Ford. É um desafio que afeta toda a indústria automotiva, colocando em risco o acesso dos consumidores a veículos que se encaixam em seus orçamentos. O fechamento da Patriot Ford é uma perda não apenas para a empresa, mas também um golpe devastador para a comunidade de Whiteville. Com a perda de empregos, as repercussões econômicas se estendem a toda a cidade. Isso representa uma perda significativa, não apenas em termos de renda, mas também de oportunidades para os jovens e para aqueles que dependiam da concessionária para seus empregos. O fechamento dessas concessionárias tem um efeito dominó, afetando negócios locais e iniciativas comunitárias que antes prosperavam com o apoio dessas empresas. À medida que os consumidores mudam seus comportamentos e muitos optam por não possuir carros, a realidade se torna ainda mais preocupante para cidades como Whiteville. O fechamento de concessionárias não resulta apenas na perda imediata de empregos, mas também compromete o futuro econômico das comunidades. Sem esses negócios locais, o apoio a eventos comunitários e iniciativas que promovem a coesão social desaparece, deixando as comunidades fragilizadas e sem os recursos necessários para prosperar. O CEO da Ford está ciente da crise e discutindo novas estratégias para recuperar a confiança dos consumidores e a vitalidade das concessionárias. Isso inclui um foco renovado em híbridos e modelos mais acessíveis. No entanto, para cidades como Whiteville, os danos já foram causados. As perguntas sobre a capacidade da Ford de recuperar o tempo perdido permanecem no ar. Com as decisões de retornar ao básico e ajustar seus planos para veículos elétricos, resta saber se as mudanças ocorrerão rapidamente o suficiente para salvar as pequenas concessionárias e as comunidades que dependem delas. Em resumo, a situação da Ford e de suas concessionárias representa uma encruzilhada para a indústria automotiva americana. O futuro da mobilidade elétrica, o acesso a veículos confiáveis e a vitalidade das comunidades locais estão todos interligados. À medida que a Ford navega por essa crise, a esperança é que a empresa possa redirecionar suas estratégias e reverter essa tendência de fechamento, antes que seja tarde demais para concessionárias como a Patriot Ford e cidades como Whiteville. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência de uma empresa, mas também a saúde econômica de muitas comunidades ao redor do país, que dependem da vitalidade dessas concessionárias para prosperar e crescer. E você? O que acha sobre essa situação? Será que vai afetar a posição da Ford aqui no Brasil também? Deixe sua opinião nos comentários. E para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.